Então vamos lá, vamos começar aqui. O assunto de hoje é energia eólica, tá? Então é a energia contida no movimento das massas de ar na atmosfera. Só de maneira introdutória, novamente essa energia, a energia eólica, também é uma energia que é derivada da energia solar, tá? Porque a incidência dos raios solares sobre a linha do Equador, principalmente, causa o aquecimento das massas de ar e um deslocamento delas em direção, circulando ali em direção aos polos, tá? E o ar frio dos polos acaba voltando para poder ocupar essa massa que aqueceu e subiu para a atmosfera, subiu para a parte mais alta da atmosfera. Então isso causa um movimento das massas de ar, né? E esse movimento, essa massa de ar em movimento tem energia cinética. Essa energia cinética pode ser usada para virar turbinas e as pás das turbinas eólicas. Tá? É lógico que o princípio do deslocamento das massas de ar não é tão simples assim, mas basicamente é isso. O aquecimento solar faz com que as massas se tornem menos densas e se elevem na atmosfera, tá? Fazendo com que as massas mais frias venham ocupar o lugar dessas massas que acenderam e, e aí causa um movimento da massa de ar em relação à porção de terra. Agora, também existe um movimento das massas, um movimento relativo em relação à Terra por causa do movimento de rotação, né? Também causa movimentos. Esse fenômeno todo tem várias variáveis, né? Esse deslocamento da massa de ar tem várias variáveis e modelos mais simplificados foram desenvolvidos para poder calcular o quanto de energia tem contido nessas massas de ar. O aproveitamento dessas massas de ar, da energia contida nessas massas de ar, é feito através dos aerogeradores, né? Hoje o mais comum deles são esses que estão apresentados aí, são os aerogeradores de 3 pás, né? De alturas elevadas, né? De 50, 100 metros de altura, tá? Que podem ser instalados aí tanto na terra quanto no mar, né? Tanto onshore ou offshore, tá? Na terra ou no mar. As instalações no mar são um pouco mais dispendiosas, mas causam menos impacto no ambiente. O impacto, na maior parte das vezes, é um impacto visual, tá? O impacto ambiental, se for colocado, por exemplo, no caminho de aves migratórias, tal, pode causar, mas o número de casos de incidência, de acidentes aí com pássaros que bateram nas hélices, é muito pequeno por ano. Não chega a ser dois pássaros por ano por gerador eólico. Tá? Então é relativamente pequeno, mas tem que ser estudado aí as rotas migratórias das aves para que isso não ocorra. Além disso, tem ruído também, é, que também pode causar um impacto ambiental. Mas depois a gente vai ver mais detalhadamente isso aí. Bom, historicamente, a energia eólica está sendo usada já há muito tempo, já há mais de 3.000 anos. Tá? No primeiro milênio, ela se espalhou por toda a Europa, lá na região onde é a Europa hoje e tal, toda a região habitada lá, e a utilização dela era mais voltada para moagem e bombeamento de água, né, entre outros. Então a maior parte das aplicações eram de moagem de grãos e bombeamento de água. Na Holanda, no final do século XVIII, estima-se que tinha-se 20 mil cataventos desses, né, instalados. Isso no final do século XVIII. Tá? Só que também no final do século XVIII já começou o declínio dessa utilização, porque como era utilizada mais para bombeamento e para moagem, já começou o declínio porque nesse século já começou a Revolução Industrial, tá? E com a introdução das máquinas a vapor, que trouxeram um grande ganho, né? E muito menores em porte, em tamanho, tá? Do que um catavento imenso como esses que tinham até então.
Só que então houve um declínio aí da utilização dos cataventos aí, dos aproveitadores de energia cinética das massas de ar. E depois, nos últimos 30 anos, houve agora um incentivo, né, por parte dos governos, né, um incentivo para pesquisa, um fomento no desenvolvimento das pesquisas, né, e com isso houve uma grande evolução tecnológica, né, no uso dos geradores eólicos, né. Então, agora essas turbinas são usadas como aerogeradores de energia elétrica, tá? Então houve uma grande revolução tanto dos materiais quanto do desenvolvimento tecnológico aplicado nos geradores, nas engrenagens, no tipo de movimentação dos geradores, principalmente nas pás, né? Os materiais que são construídos hoje são muito melhores, muito mais leves, então suportam aí, dimensões muito maiores do que se fossem feitos de madeira, aço ou alumínio. Tá? Então, colocando isso numa escala de tempo, né, a gente tem lá o desenvolvimento dos moinhos e cataventos lá no século que se deu muito grandemente, se espalhou muito grandemente aí no século XI, logo depois das Cruzadas. Aí depois, entre os séculos XVII e século XVIII, se espalhou por toda a Europa, principalmente pela Holanda, né, usando bombeamento de água e tal, né, e moagem de grãos. E aí teve o declínio aí com a Revolução Industrial. Aí depois de 1900 para cá, começou e os países começaram a pensar na reutilização dessas turbinas já em grande porte. Então, tem uma participação dos países aí em pesquisas com aerogeradores de grande porte. Isso se intensificou depois da crise do petróleo, né, de 1970, né, o choque do petróleo, né, e aí os países começaram a, não podemos depender só de energia fóssil, né, precisamos de uma fonte de energia renovável, mais limpa e tal, e aí começou todas as pesquisas. Um reforço foi com o acidente de Chernobyl, da usina é, termoelétrica nuclear de Chernobyl, tá? Que causou foi um desastre ambiental de nível mundial, né? A radiação chegou no mundo todo. E aí isso mais ainda cresceu aí a entrada, principalmente da indústria alemã, no desenvolvimento de aerogeradores de grande porte, né? E aí começou a fazer essas turbinas aí dos megawatts. Bom, as turbinas normalmente eram construídas de madeira, né, no início, depois passou aí para o aço, depois para o alumínio e hoje a gente tem aí as fibras de carbono, fibra de vidro e poliéster, né, que são materiais muito mais leves e que suportam dimensões muito maiores. Nas turbinas de eixo horizontal, nós temos aí várias configurações, né? Tem, por exemplo, turbina de uma única pá, que tem um contrapeso para poder fazer o balanceamento. Tem de duas hélices, de três, né, quatro. Depois começa as de múltiplas, né, até chegar às mais que a gente costuma ver muito na área rural, as de múltiplas pás que são usadas para bombeamento de água. Mas nos aerogeradores de energia elétrica, o mais comum hoje são as horizontais, né, de três pás. Olhando mais atentamente um aerogerador, né, um pouco mais, vamos abrir um pouco mais. De forma geral, a gente tem lá uma base, onde é feita uma base de concreto, onde é feita para fazer a estrutura de sustentação da torre, tá? No pé da torre é colocada uma caixa de conexão com a rede. Normalmente os geradores, os aerogeradores de grande porte são conectados à rede elétrica, são on-grid, tá? São conectados à rede elétrica. Depois nós temos a torre. Aí na torre tem um sistema de posicionamento, porque todo esse aerogerador ele pode girar para buscar a melhor posição em relação ao vento, tá? E dentro dele, aí você tem lá o gerador, tá? A caixa de controle, né? Todo o controle do sistema, a caixa de engrenagens, o freio, né? E depois na ponta aí do aerogerador você tem as pás, tá?
e o mecanismo de ajuste do ataque das pás. Que também as pás não são fixas, elas giram em torno do eixo longitudinal delas. Tá? Dentro da caixa do aerogerador, olhando um pouco mais a fundo, nós temos lá a carenagem dianteira, né, que faz aí para evitar o atrito com o ar, né? Aí depois você tem o acoplamento principal, que faz o acoplamento do eixo de baixa rotação, porque as pás giram em baixa rotação, com a caixa de engrenagem, tá? Que aí vai transformar vai multiplicar essa rotação em alta rotação, tá? E depois você tem a junção com a ponta do eixo do gerador de energia elétrica. Você tem um sistema de orientação, né, para colocar as pás sempre de frente com o vento na melhor posição. Então todo o sistema gira em torno do eixo da torre. Você tem um sistema de freio, tá? E depois, junto com o gerador, você tem lá o painel de controle, tá? Você tem também um anemômetro para buscar a melhor direção do vento e um para-raio, né? Para proteger aí como são torres elevadas hoje de grande potência, e ela se torna um para-raio natural, né? Então precisa ter um condutor para-raio aí para que, com a descarga de atmosfera não cause estragos no aerogerador. Nós temos também turbinas de eixo vertical, né? E tem os três principais tipos, a Savonius, né, que é o do tipo A aqui, que na verdade é um tubo, né, cortado ao meio, vamos dizer assim, e colocado metade de cada lado, tá? Depois tem o Darius, que é uma pá vertical, né? Ela é torcida no eixo dela para melhor aproveitamento. Depois tem os rotores do tipo H, tá? Que é uma mistura aí dos dois aí. Tem uma figura aqui que mostra os três, né? Esse do meio tem grandes dimensões, tá? Mas a tendência é ficar mais com os aerogeradores do tipo horizontal. Bom, se a gente colocar na linha do tempo aqui, a evolução, né, como eu disse para vocês, nos últimos 30 anos, isso evoluiu muito, né, depois da crise do petróleo e tudo mais. Mas a gente tinha lá em 1980, a máxima dimensão do rotor, né, era de 20 metros, uma potência de 50 quilowatts. E aí, com o passar dos anos, nós chegamos aí hoje, em 2020, aí, com geradores aí de 50, até 50 megawatts, né? Aqui está em 2010 de 10 megawatts, mas já temos aí geradores de até de 50. E o diâmetro aumentou muito, o diâmetro já chegou a 140 metros de diâmetro do rotor, tá? Contando aí de ponta a ponta nas hélices, tá? Como que, como que funciona isso, né? Como é que a gente aproveita essa energia da deslocamento da massa de ar? Então vamos lá. O vento tem a sua função ligada diretamente à altura, tá? O vento é função da altura. Por quê? Porque a gente sabe que um fluido, quando escoa por um conduto, por que que seja, né? Por uma calha, a velocidade do fluido é, próximo à superfície é zero, porque a superfície está parada. Depois, conforme você vai subindo, um gradiente de velocidade vai crescendo, tá? Até chegar na velocidade limite. Tá? Então, uma forma de estimar a velocidade do vento num terreno seria com essa equação, né? A velocidade do vento é uma velocidade V0, que é a velocidade de uma altura conhecida. Então você tem lá, coloca um anemômetro, por exemplo, né? um tubo de pitot para medir a velocidade do vento naquele lugar. Tá? Vai ser numa altura, lógico que você não vai colocar isso na altura que vai instalar o aerogerador, na altura menor. E aí você tem uma velocidade conhecida, tá? E você tem uma altura conhecida. E aí você calcula, você pode fazer uma extrapolação aí para a altura desejada, pode fazer uma tabelinha para as várias alturas desejadas. Então o H é a altura desejada, pode ser várias, e V é a velocidade desejada, tá?
E tudo isso é elevado a N, tá? E onde N é o fator de rugosidade do terreno, tá? Então esse N varia aí desde 0,10 até 0,32 aí, né, num resumo da tabela de rugosidade. Então, em terrenos onde você tem sem vegetação, o N é 0,10. Em terrenos você tem uma zona urbana sem edifícios altos, é de 0,32. Tá? Então, tudo isso interfere. Então, o tipo do terreno interfere na velocidade dos ventos, né? E essa interferência vai diminuir conforme a altura vai aumentando. Tá? Bom, onde que a gente consegue os dados das velocidades da energia contida nas massas de ar? Já que isso acontece, é cíclico, né? Porque o aquecimento da massa de ar do aquecimento solar tal, causa esse deslocamento das massas. Então, quer dizer, isso se repete todo ano. Então tem uma média desse deslocamento das massas de ar anual. Né? Então tem vários aí estudos e atlas com esse trabalho já pronto. Tá? Então as fontes de dados eólicos são, primeiro, o Atlas de Potencial Eólico, no caso brasileiro, que é um trabalho de mapeamento dos recursos eólicos brasileiro, elaborado em 2001 pela empresa Camargo Schubert Engenharia Eólica, tem coordenação da CEPEL. Então você tem lá, eles publicaram essa carta, né, esse Atlas, você pode consultar mês a mês como funciona. Então você tem lá, além como funciona mês a mês, você tem também por altura, tá? Velocidade dos ventos por altura. Tá? Desde alturas baixas até alturas mais altas, alturas próximas ao limite da atmosfera. Você também pode. Aí todo esse trabalho como é que fala, consolidado por uma base de dados de consulta lá no Centro de Referência para Energia Solar e Eólica, né, do Sérgio Brito, e você pode colocar lá as coordenadas, tá? Então tem o site aqui da Cresesp. Você pode colocar as coordenadas do lugar que você quer consultar e buscar. E ele já te traz aí os valores de energia contida na massa de ar por metro quadrado. Tá? Watts por metro quadrado. Igual da energia solar. Outras fontes de dados, essa aqui eu acho muito interessante e é global, tá? É o feito pela Solar Wind Energy, que fornece acesso aí a dados de qualidade. Na verdade, ele não é só da velocidade das massas de ar, ela tem vários dados contidos aí no site dessa, desse grupo de pesquisa. Tá? E essas informações também foram sistematizadas lá dentro do Global Atlas. Da mesma forma da energia solar, você pode constatar também da energia eólica. Tá? E aí depois você coloca lá as coordenadas, né, a localização, e aí você tem a velocidade, aqui uma escala de cor, também você pode selecionar também por uma escala de altura, a 10 metros, 50 metros, 100 metros, 150 e 200 metros. Tá? É uma forma de consultar aí, ter esse mapa. Você não precisa ir no local e ficar medindo, colocar um anemômetro e ficar medindo a velocidade do vento, né, porque aí já tem essas médias históricas. Muito bem. Como que a gente calcula a potência de uma turbina eólica? A potência elétrica gerada, né, que a gente vai chamando de PE, vai ser, na verdade, uma junção aí do que a gente conhece de energia cinética, né, com a área da massa de ar, o volume da massa de ar, desculpa, né, e a velocidade da massa de ar. Então, vai ser aqui meio do ρ, onde ρ é a densidade, o A é a área, V ao cubo, aqui, se V ao cubo é a velocidade do vento, né, depende da velocidade ao cubo, e N é o rendimento da máquina. Tá? O Ni, aqui é o rendimento da máquina. Então, na prática, a potência fornecida por uma turbina eólica em função da velocidade do vento é determinada por curvas de potência da turbina. Tá? Então, aqui a gente tem a equação, né, mas normalmente ela é determinada por essas curvas da potência gerada em função da velocidade. Tá?
E nessa curva você tem lá o VE, que é a velocidade a partir da qual a turbina começa a produzir. Essa tensão, conforme vai girando as pás, vai aumentando a tensão elétrica, vai gerando, até chegar ao ponto do VN, que é a tensão nominal. Tá? A partir daí, ela começa a gerar uma tensão útil, que seja suficiente para poder alimentar os inversores, por exemplo, e transformar, se for corrente contínua, transformar isso em corrente alternada, ou conseguir conectar isso à rede elétrica. E aí, pois isso se mantém aí por uma certa quantidade de velocidade, né? O gerador tem como ajustar isso, até uma velocidade de corte, né? Que é onde as velocidades do vento começam a se tornar críticas, né, para a estrutura. Então é melhor parar as pás. Então eu falei para vocês que as pás ela tem ajuste de ataque, né? Então você pode colocar ela exatamente perpendicular ao vento, de tal forma que o vento passe por ela sem fazer com que a pá cause movimento no gerador. Tá? Isso alivia a estrutura. No caso, quando você tem velocidades de ventos muito altas. Tá? Então existe aí uma velocidade de corte. Muito bem. Existe um índice, um indicador que chama de fator de capacidade. Tá? O fator de capacidade ele vai levar em consideração a energia gerada no ano, tá? A potência da turbina, vezes o número de horas anuais que a turbina pode trabalhar. Tá? Então, essa equaçãozinha aqui do UFC. É interessante notar que esse fator de capacidade, se você pegar uma turbina e colocar, por exemplo, aqui em Avaré, não vai ser, esse fator de capacidade não vai ser o mesmo se essa turbina for colocada, por exemplo, lá em, sei lá, em Natal, né? Porque depende muito do local, das velocidades de ventos do local e tudo mais, e do quão perene são os ventos, né? Da regularidade dos ventos. Mas os valores típicos para esse índice são valores entre 35% e 45%. Tá? É um fator de capacidade de produção de energia elétrica. Né? E ele é um dos critérios para a decisão da escolha de viabilidade técnica e econômica da usina. Quando vamos construir um parque eólico com várias turbinas para aproveitamento. Então, um dos critérios para poder comparar os lugares é o fator de capacidade. Tá? Bom, pessoal, eu vou parar por aqui. Na aula que vem a gente vai retomar esse assunto e para poder, como a gente tem um intervalinho agora, né? Enquanto isso vocês vão desenvolvendo o projetinho da energia solar e a gente retoma esse assunto no dia 6. Tá ok? Bom, deixa eu dar um stop aqui na gravação.